violência dupla, tortura. Essas foram algumas das formas usadas para descrever o caso da menina de 11 anos que foi estuprada, engravidou do agressor e foi impedida de realizar um aborto no Brasil. Um aborto que, mesmo num país com uma legislação restrita sobre o tema, é permitido por lei. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 21 de junho de 2022, dia em que veio a público que a juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso da menina de 11 anos de Santa Catarina que foi estuprada e tentava autorização para interromper a gravidez. A juíza foi responsável por manter a criança num abrigo para evitar que ela fizesse o aborto. A magistrada deixou o caso porque foi transferida para outra comarca de Santa Catarina. Isso aconteceu no dia 17 de junho, antes dele vir à tona nessa segunda-feira, com a publicação de uma reportagem do jornal The Intercept Brasil em parceria com o portal Catarinas. Joana Ribeiro afirmou que passou em um concurso e foi promovida, e que um juiz substituto vai assumir o caso. Também nessa terça-feira, a Justiça de Santa Catarina autorizou que a criança volte a morar com a mãe. A garota foi estuprada e foi retirada do convívio com a família, inicialmente com a justificativa de que ela ficasse fora de risco, longe do agressor. Mas, segundo um despacho, a decisão da juíza de manter a criança no abrigo era para impedir que ela fizesse o aborto. A gravidez da criança, que tinha 10 anos quando foi estuprada, foi descoberta pela mãe, que estranhou os enjoos e o crescimento da barriga da filha e fez um teste de gravidez de farmácia. A família da criança buscou o conselho tutelar e, no dia 4 de maio, 2 dias depois da descoberta da gestação, a mãe e a menina saíram do município de Tijucas e percorreram cerca de 60 quilômetros até a capital, Florianópolis, onde tem um hospital de referência em aborto legal no estado. O Hospital Universitário da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Lá, a menina e a mãe disseram para a psicóloga que queriam interromper a gravidez. Mas o hospital não fez o procedimento por causa do estágio da gravidez. A menina estava com 22 semanas e 2 dias de gestação. A instituição limita a realização do procedimento sem autorização judicial ao período de 20 semanas. Tem uma norma técnica do Ministério da Saúde que recomenda que o aborto em caso de violência sexual seja realizado entre 20 e 22 semanas de gravidez. A mãe pediu então uma autorização judicial para realizar o aborto e o caso chegou à juíza Joana Ribeiro. 2 dias depois, uma medida protetiva determinou que a criança fosse levada a um abrigo, onde deveria permanecer até que fosse verificado que ela não estava mais em risco de ter contato com o agressor. A mãe da menina argumentou que ela não tinha mais convívio com o estuprador e pediu que as duas ficassem juntas, mas a menina passou mais de 1 mês sozinha no abrigo. Em 9 de maio, aconteceu uma audiência judicial em que a criança, sua família e a advogada foram ouvidas pela juíza e pela promotora do caso. A reportagem do Intercept Brasil e do portal Catarinas teve acesso às imagens dessa audiência, que estão sob sigilo judicial, e publicou o vídeo, modificando a voz e a imagem da criança e da mãe para não causar exposição. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. Essa que você ouviu questionando a menina de 11 anos é a juíza Joana Ribeiro. Na audiência com a vítima, a juíza usa palavras como bebezinho e nenenzinho para se referir ao feto e pergunta se a menina sente a criança mexer na barriga. Questiona se ela tem interesse em ficar com o filho e chega a chamar o abusador de pai do bebê. A menina responde negativamente. A pergunta que a gente ouviu foi feita diversas vezes durante a audiência, tanto pela juíza quanto pela promotora. As duas questionam a menina se ela aguentaria ficar mais algumas semanas grávida. O bebê já está completo, ele já é um ser humano. Consegue entender isso? Ele já está com quase 6 meses. Tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. O que a gente queria ver se tu concordarias era de que a gente mantinha mais 1, 2 semanas apenas na tua barriga, porque para ele ter a chance de sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente. Em vez de deixar ele morrer, porque ele já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ele morrer ali agonizando, que é isso que acontece,
Porque o Brasil não concorda com a eutanásia, o Brasil não tem... Essa foi a promotora Mirella Dutra Alberton falando para a menina de 11 anos. Questionada pelo Intercept sobre a maneira como falou com a criança, a promotora respondeu que quando foi feita a audiência, ela não sabia que o aborto era realizado de forma que o feto saísse do útero já sem batimentos cardíacos. Laudos médicos e da psicóloga que acompanha a menina violentada mostram que ela tem pouco entendimento sobre o que está acontecendo. Os documentos também apontam que existem riscos físicos para a menina para prosseguir com a gestação. Em um dos laudos, a médica Maristela Muller-Sens recomenda a interrupção da gestação da menina, alegando riscos como anemia grave, maior chance de hemorragias e até histerectomia, que é um procedimento irreversível de retirada do útero. O Judiciário e o Ministério Público de Tijucas, entretanto, desconsideraram os documentos médicos. A juíza Joana Ribeiro também usou a norma técnica do Ministério da Saúde sobre realização do aborto em até 22 semanas para justificar a sua decisão. Mas essa norma é uma recomendação, não é uma determinação. A juíza disse que autorizar o aborto depois das 22 semanas seria dar, abre aspas, uma autorização para homicídio segundo o Código Penal, fecha aspas. Essa é uma informação falsa. O código não determina o número de semanas de gestação e a norma técnica não se sobrepõe à lei. A juíza disse em nota que não vai se manifestar sobre os trechos da audiência que foram publicados e afirmou que eles foram vazados de forma criminosa, porque o caso tramita em segredo de justiça para garantir a proteção da criança. Em 23 de maio, a juíza Joana Ribeiro chegou a nomear um advogado como curador do feto para impedir ainda mais o acesso ao aborto legal. Em entrevista para o Nexo, publicada nesta segunda-feira, a desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, disse que a audiência foi uma tortura contra a mãe e a criança e que a conduta da juíza infringiu a lei penal que autoriza o aborto. Abre aspas para a desembargadora. A juíza decidiu absolutamente contrária às regras e ao bom senso. O melhor interesse era da criança vítima e não a tentativa de salvar um feto, fecha aspas. Quanto ao bebezinho, você entendeu que se fizer uma interrupção, o bebê nasce e a gente tem que esperar esse bebê morrer? Você conseguiu entender isso? É uma crueldade imensa. O neném nasce e fica chorando até morrer. Mais crueldade do que o que ela está passando. Então, qual que é a nossa... Eu, como mãe, o que eu estou passando de ver a minha filha nessa situação, eu não sei mais o que fazer. Você ouviu aí a mãe da menina de 11 anos durante a audiência sendo questionada pela juíza. A juíza afirma erroneamente que depois de o aborto ser feito, seria preciso deixar o bebê morrer. O procedimento ainda não foi realizado e a menina está hoje com 29 semanas de gestação. Uma gravidez leva normalmente 40 semanas. O Brasil é considerado um dos países com a legislação mais restrita do direito ao aborto. O procedimento é considerado um crime contra a vida. Ele só é permitido em 3 casos. Se o bebê for portador de uma condição chamada anencefalia, que é a ausência total ou parcial do cérebro, se a mulher correr risco de vida ou se a gravidez tiver sido gerada por um estupro. Mas muitas vezes esse princípio não é respeitado, como deixou explícita a situação da menina de 11 anos de Santa Catarina. O caso dela se encaixa em 2 das 3 situações em que o aborto é permitido por lei. A gravidez representa alto risco para a criança, como é comum nessa idade e como atestam laudos médicos, e a gestação foi resultado de um estupro. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, feito com base nos boletins de ocorrência registrados em 2020, mostra o número de casos de estupro de crianças no Brasil como o da menina de Santa Catarina. Os dados revelam um aumento na proporção de crianças de até 13 anos que foram vítimas de estupro. Passou de 58% em 2019 para cerca de 61% do total de casos de estupro no país em 2020. Esse aumento foi observado apesar de uma queda no total de denúncias durante a pandemia, que não está exatamente relacionado a uma redução no número de crimes, mas à dificuldade de procurar uma delegacia devido ao isolamento social. Nos casos de estupro, não existe necessidade de fazer um boletim de ocorrência para que o serviço médico realize o aborto. O Ministério da Saúde considera que a mulher que passou por uma violência sexual nem sempre tem condições emocionais ou psicológicas de reviver a violência para descrevê-la numa delegacia, especialmente porque, em muitos casos, os abusadores são seus conhecidos ou membros da própria família. Mas uma portaria obriga os profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, a notificar as autoridades policiais se houver indícios ou confirmação de crime de estupro.
Segundo especialistas, essa portaria dificulta o acesso ao procedimento e muitas vezes deixa os profissionais de saúde com o receio de realizar o aborto. O acesso ao aborto legal no Brasil também é dificultado por outros fatores, como a escassez de locais capacitados a oferecer o procedimento na rede pública e a falta de informação sobre o direito e o serviço. O Ministério da Saúde, por exemplo, não divulga a relação de quais são os hospitais e centros de referência que podem realizar abortos legais. Segundo a pasta, o sigilo é para proteger as mulheres e os profissionais de saúde. Um levantamento de 2020 do Mapa do Aborto Legal mostra que apenas 42 hospitais do país realizavam o serviço. Essas instituições geralmente estão nas grandes cidades, o que dificulta ainda mais o acesso de muitas mulheres. Um levantamento do portal G1, publicado no início de junho, mostra que 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade onde a mulher mora. Existem pacientes que precisam percorrer mais de 1.000 quilômetros para fazer o procedimento. Também não existem campanhas com informações sobre o aborto legal. As histórias de mulheres que conseguiram realizar o procedimento legalmente depois de engravidarem num estupro mostram que elas, no geral, descobriram que poderiam abortar o feto depois de uma pesquisa na internet. Foram feitos 1.823 abortos autorizados por lei no Brasil entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, isso segundo um levantamento do portal G1. O número é muito baixo quando comparado com quantas pessoas são estupradas no país. Em 2021, o Brasil teve média de 1 estupro a cada 10 minutos. Foram mais de 56 mil casos, números considerados altos apesar da subnotificação. O caso da menina de Santa Catarina lembra outro que repercutiu em 2020, quando uma criança de 10 anos foi estuprada por um tio e engravidou no Espírito Santo. A então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez pressão nos bastidores para que a criança e a família desistissem do aborto legal. A menina só conseguiu fazer o procedimento num hospital na cidade de Jacareí, em São Paulo, e teve a sua identidade vazada. Ativistas anti-aborto foram protestar na porta da instituição. Na época, o assunto repercutiu na imprensa estrangeira, que nomeou o caso como fundamentalismo religioso. Enquanto o acesso ao direito ao aborto é dificultado, aumentam os números de procedimentos clandestinos, que é a principal causa da morte de mulheres grávidas e que atinge especialmente as mulheres de baixa renda, num ciclo que revitimiza pessoas como as crianças catarinense e capixaba e tantas outras meninas e mulheres pelo Brasil. Funcionários da rede social TikTok acessaram milhões de dados pessoais de usuários americanos, segundo uma reportagem do site BuzzFeed News. O redator César Gaglione escreveu sobre o assunto. César, a que dados a plataforma teve acesso e o que poderia ser feito com eles? A reportagem do BuzzFeed News diz que alguns funcionários do TikTok na China têm acesso irrestrito a dados privados dos americanos, como localização, data de nascimento e interesses pessoais. Isso seria feito sem o consentimento dos usuários, e o temor é que de alguma forma o TikTok fornecesse esses dados ao Partido Comunista Chinês, que poderia emplacar propagandas próprias na rede social, algo que já foi ventilado pelo ex-presidente americano Donald Trump. O TikTok nega as alegações e diz que nunca forneceu nenhuma informação ao partido e que negaria fornecer mesmo que fosse pedido. Além disso, o TikTok concluiu a migração dos dados dos usuários americanos para servidores nos Estados Unidos e que estão sujeitos à auditoria externa, como uma forma de aumentar a transparência da gestão dessas informações. E César, como teria sido feita essa coleta de dados, segundo o BuzzFeed? De acordo com a reportagem, a coleta dos dados seria feita por meio de uma backdoor, uma porta dos fundos escondida dentro do código do aplicativo, que daria acesso às informações. A reportagem diz até que há um diretor dentro do TikTok que é chamado de administrador mestre e que ele seria alguém que consegue acessar esses dados de forma irrestrita. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. A Assembleia Nacional do Equador aprovou o estado de exceção no país devido a uma série de protestos que estão sendo realizados há mais de uma semana. O repórter especial João Paulo Charlot conta essa história pra gente. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O Equador vem enfrentando há quase 10 dias, desde 13 de junho, uma grande onda de manifestações que chegam a pelo menos 14 dos 24 estados ou províncias do país. Nesta segunda-feira, a Assembleia Nacional aprovou o decreto de estado de exceção em 6 províncias equatorianas. Nesses locais, vai haver toque de recolher e o exército estará nas ruas por até 30 dias. Essa é uma crise que tem motivações muito imediatas, de curto prazo,
misturadas com causas antigas. No curto prazo, o problema é o preço dos combustíveis, que assim como em muitas outras partes do mundo, incluindo o Brasil, não para de subir. A alta no diesel e na gasolina tem impacto direto em todos os outros setores, o que atinge de forma especialmente dura os mais pobres, que correspondem a quase 30% da população local. Essa mesma parcela dos equatorianos é a que vive, em sua maioria, nas zonas rurais, que são também as mais afetadas por um monte de dívidas contraídas em créditos agrícolas que agora, depois da pandemia, não podem ser pagas. A explosão dessa crise coincide com o aniversário de 1 ano da presidência de Guillermo Lasso, um ex-banqueiro de direita que entre a posse e o mês de junho viu sua popularidade despencar 58 pontos percentuais. Ele também rompeu com aliados políticos à direita e passou a enfrentar a esquerda nas ruas, apelando para o uso das Forças Armadas. A liderança desse movimento de contestação é ligada aos indígenas, que, através de uma influente associação chamada CONAIE, chegou a derrubar 3 presidentes equatorianos em 8 anos. É bem difícil prever agora qual vai ser o desenlace dessa crise. Os dois lados vêm radicalizando suas posições. O presidente chega a falar numa morte cruzada, que é o nome dado a uma manobra prevista na Constituição equatoriana, por meio da qual o presidente renuncia e dissolve a Assembleia Nacional, convocando novas eleições. O que, em todo caso, parece pouco vantajoso para um presidente cuja popularidade anda tão baixa. Das dificuldades de acesso ao aborto legal no Brasil, passando pelos dados pessoais de americanos acessados pelo TikTok e terminando com as medidas do governo equatoriano para conter os protestos no país, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!